Fala aí, magníficos! Esse é o segundo vídeo da série de pirografia para iniciantes. Mas antes da gente ir para a técnica na madeira ali, com pirógrafo e tudo mais, algo muito importante que a gente precisa esclarecer e presta atenção, porque essa informação ela é muito importante para qualquer tipo de desenho, para qualquer tipo de técnica. Então, se você absorver bem os conceitos e conseguir colocar isso em prática, você vai conseguir desenhar qualquer coisa. A primeira coisa que a gente tem que entender no desenho ou na vida em si é que tudo que a gente enxerga, a gente só consegue ver por conta da luz. Então, a luz, ela bate no objeto, reflete, e aí a gente consegue enxergar as cores, e enxergar a profundidade, e enxergar o que distingue cada coisa, cada objeto, cada pessoa. Então, partindo dessa informação, a gente tem que entender que sempre que a gente for falar de desenho, a gente está falando de luz. E uma luz, quando ela incide num objeto, ela projeta uma sombra. Então, guarda essas duas informações, a luz e sombra. Então, partindo dessa informação, tudo que a gente precisa saber é que a gente tem a luz e a gente tem a sombra. Então, a luz, ela chega no objeto e ilumina a parte que ela toca primeiro. O lado oposto vai ser onde vai estar a sombra. Claro que, dependendo da posição da luz, você vai ver mais ou menos a sombra ali no objeto ou no que a gente estiver observando. E desenho é observação. O primeiro ponto, antes da gente entrar mais a fundo na técnica, na verdade é um convite para que você, a partir de agora, comece a observar as sombras. Então, quando você estiver falando com uma pessoa, claro que você tem que continuar prestando atenção no que ela está te falando, mas observa a sombra que o nariz faz, a sombra que faz embaixo dos olhos. Quando você olhar para um objeto, para um carro, observe a luz, observe a sombra, que isso vai dar vários insights para que você cada vez desenhe melhor e possa aplicar isso na técnica que você for utilizar, independente se é no pirógrafo ou não. Então, nós temos a luz que bate no objeto e o seu lado oposto gera a sombra, tá? Então, a gente tem duas sombras. A gente tem a sombra do próprio objeto e a gente tem a sombra projetada para fora, que é aquela sombra normal. A gente está no sol aqui e o sol, a luz, projeta a nossa sombra para trás, certo? Então, a gente tem essas duas sombras. Agora, o que a gente, no desenho, vai ter de aplicabilidade pensando em luz e sombra? A gente precisa só pensar em três pilares. As únicas três informações que a gente precisa fazer com maestria para que a gente tenha um resultado excelente no desenho. Então, é a luz, é a sombra e o meio tom. O meio tom nada mais é do que o tom entre a luz e a sombra. Então, a passagem de luz pelo objeto gera esse segundo tom, o tom abaixo da sombra. Tá? Claro que a gente tem uma luz projetada, dependendo do objeto, a gente tem diversos outros fatores, mas o mais importante que a gente precisa nesse momento para aplicar ali na técnica são esses três pontos: luz, sombra e meio tom. E agora a gente vai lá para o pirógrafo, para a madeira, para a gente ver como que a gente aplica isso na técnica, tá? Então, guarda essas informações que eu vou explicar agora fazendo na madeira. Então, vamos lá. Lembrando da informação ali que a gente falou, então, nós temos três pontos principais que a gente vai utilizar para fazer a luz e sombra, que é a luz, o meio tom e a sombra. A luz em si, ela já é o próprio material. Se ele for um material claro, a gente vai considerar que a cor dele é a luz. No final, a gente pode aplicar uma tinta, um highlight com uma tinta acrílica, alguma coisa do tipo, mas isso eu explico em outro momento. Vamos iniciar, ó, eu estou usando uma ponta que é uma chapinha, eu não estou muito acostumado a utilizar essa ponta, então vou desenvolvendo aqui junto com vocês. Eu vou fazer o tom mais escuro, que é a nossa sombra. Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai queimar a área, queimar a madeira no máximo que a gente conseguir. A gente vai saturar ela queimando. Então eu vou começar fazendo mais leve para eu sentir aqui a ponta, como que ela vai reagir. Eu estou usando essa madeira que é um MDF, então aqui não tem muito segredo. A sombra, ela é o tom mais escuro, então aqui ó, eu tô ainda no meio tom, não é o máximo da madeira queimada que eu vou chegar, mas a gente consegue ir trabalhando por camadas, e aí eu posso utilizar uma outra ponta ali também. Então eu vou aqui ó, eu vou trazendo o tom mais escuro, vou fazer mais rápido para ver como que é a pigmentação, né, aqui no caso da queima da madeira. Vou inclinar mais aqui ó. Ó, nesse ângulo ficou bom, ó. Ele queima bem. Mas eu posso também ir controlando a temperatura ali na fonte, né? A minha fonte, ela proporciona fazer esse ajuste de temperatura, né? Então aqui, ó, a gente pode fazer diversos movimentos. A
A questão é a gente dominar o controle da luz e sombra. Então, para fazer o preto é fácil. A gente vai só queimar aqui, quanto mais eu passar, mais escuro vai ficando. Porém, na hora que a gente vier aqui pro meio tom, aí a gente precisa ter um pouco mais de cuidado para ter o controle ali da luz para não escurecer demais, né? Porque escureceu demais, ferrou. Aí a gente já tem uma dificuldade ali. Claro, tem algumas técnicas que a gente pode utilizar, principalmente quando a gente fala em madeira, que é utilizar uma lixa ali e refazer. Mas isso vai prejudicando o trabalho. Até certo ponto a gente consegue corrigir, mas se a gente conseguir executar o trabalho sem precisar fazer esse tipo de correção, melhor. Uma coisa que é importante a gente perceber é que, por mais que a gente esteja buscando um tom sólido aqui, onde tudo vai ser preto, ele vai gerar uma certa textura. E essa textura ela é provocada pelo sentido que a gente está passando. Então, se eu ficar fazendo um monte de bolinha para cá, um monte de bolinha para cá, risquinho para lá, risquinho para cá, ele vai fazer várias texturas em várias direções. Se eu estiver fazendo sempre para uma direção, ele vai gerar outro tipo de textura. A questão é, qual desenho que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma árvore, e aí os veios dela são na vertical. Então, o ideal é que a gente faça a textura no sentido da forma, no sentido daquilo que a gente vai estar desenhando, para que fique um efeito melhor, um efeito mais bonito. Nesse caso, como é só um quadradinho, eu posso ir para lá e posso ir para cá, que tá tudo certo. A intenção aqui é eu chegar no tom mais escuro. A questão da aplicação, ela muda um pouco de acordo com o material que a gente estiver fazendo. Então, aqui eu estou fazendo no MDF, ele tem uma camada de resina por cima, essa primeira camada, que ela é uma camada um pouco mais dura. Principalmente no meio tom, ela vai ser um pouco mais difícil, mas com cuidado ali e atenção a gente consegue chegar no resultado. Agora, por exemplo, numa madeira Pinus, ela é uma madeira muito mais mole, então a tendência é a gente encostar ali e ela vai furar muito mais fácil a madeira. Nesse caso eu estou usando essa chapinha, que ela é plana, então eu consigo só atingir sem marcar muito a superfície, mas a gente pode utilizar também outros tipos de ponta e fazendo isso com uma textura mais acentuada. Tudo depende do que você quer, de como você quer que seja o efeito, como que você quer a aplicação. Isso você vai desenvolvendo trabalho por trabalho e não se preocupa em fazer perfeito logo no primeiro. Faz vai pro próximo, melhora o que você tiver para melhorar, e aí você vai desenvolvendo a sua técnica, entendendo como que você gosta de fazer, como que sua mão trabalha melhor. Então aqui a gente tem uma sombra suficiente. Podemos escurecer mais? Podemos escurecer mais. Mas tudo vai depender ali do nosso desenho. Nesse caso, como é? Eu vou escurecer aqui fazendo bolinhas. Eu vou ir fazendo camadas, vou aumentar um pouco a temperatura aqui para facilitar, para não ter que apertar tanto. E aí aqui a gente tem um tom. Então aqui basicamente é o tom escuro que a gente vai usar nas sombras, nas linhas, algumas marcações. E aí eu vou fazer agora o meio tom. O meio tom é a transição entre nossa sombra e nossa luz. Então é um meio tom, é um tom abaixo aqui, um tom intermediário. Mas eu só vou utilizar esses 3 tons? Na teoria, sim. São só esses tons que a gente precisa ter domínio. Porque entre a sombra e o meio tom vai ser um outro tom um pouco mais escuro e um pouco mais claro em relação à sombra, só que a aplicação é a mesma. É só uma questão da nossa percepção de dominar essa transição, dominar como fazer esses tons. Então a gente só precisa saber fazer o tom, o meio tom, e a luz já é o próprio desenho. Então a gente tendo o domínio disso, a gente consegue desenhar qualquer coisa, principalmente no realismo. Fechou? Vamos lá pro meio tom agora, eu diminuir a temperatura aqui. Vamos ver como que vai se comportar essa ponta. Eu vou fazendo bem de levinho, inicialmente, para eu sentir como que vai estar a queima da madeira. Às vezes tem uma fibra ou outra na superfície que ela vai dificultar a gente de ter uma homogeneidade, mas a gente consegue aos poucos ir queimando ela. Eu tô sentindo aqui só para ver qual vai ser a minha dificuldade, tá vendo? Deu uma leve escurecida. Eu não quero queimar demais para não perder, para não estragar, então tem que ter um pouco de atenção no meio tom. Quando você estiver dominando, tá vendo? Aqui eu peguei o ponto da pegada, da temperatura, da pressão que eu tô colocando. Então eu tô pondo uma pressão aqui, mas é uma pressão leve. Ela não chega a queimar muito forte. Algumas áreas, é mais fácil de pigmentar por conta dessa questão da fibra da própria madeira ali. Mas aí a gente vai aos poucos aqui e a gente vai chegando no resultado. Agora que eu dominei
a pressão, eu vou dar uma leve aumentada na fonte para que eu consiga fazer mais rápido. Ó, que maravilha, hein? Tá vendo que eu já tenho meio tom, ele não chega a ser a cor da madeira e também não é o tom mais escuro que eu fiz na sombra aqui. Então é esse tom que eu tenho que manter homogêneo aqui. Esse é um exercício bom para você fazer antes de começar. Se você é iniciante, se você nunca trabalhou com pirógrafo, você vai ter o primeiro contato. Não é a coisa mais divertida de se fazer porque a gente está só pintando um quadradinho, né? Não tem muita graça. Mas na sequência eu vou fazer essa esfera aqui para vocês verem o efeito que isso vai dar. E no próximo vídeo eu vou ensinar sobre as formas básicas. As formas básicas, elas são as formas que dão origem a todas as formas que a gente conhece. Tudo que a gente conhece na natureza ou coisas criadas pelo homem, elas se baseiam nessas formas. E se você dominar a luz e sombra nessas formas, você consegue desenhar qualquer coisa. Aí você consegue fazer o realismo, consegue desenhar rosto, objetos e assim por diante. E aí eu vou ensinar isso para vocês dentro da técnica do pirógrafo. Como aplicar isso na técnica do pirógrafo. Tá vendo? Ó, que eu tô tingindo aqui, eu tô chegando num efeito. O ideal é o quê? Você faz uma camada clarinha e aí você vem depois escurecendo um pouco mais até chegar no tom que você quer. Não tentar ir direto no tom que você está buscando, porque se você pressionar um pouquinho a mais do que deveria, você vai escurecer demais. Escurecendo demais, você não consegue voltar o tom. Você já vai ter passado. Então, ou você depois faz tudo nesse tom que você passou, ou você vai ter que fazer uma manobra de correção, que é aquela coisa que eu falei, de utilizar uma lixa, alguma coisa do tipo, que vai acabar prejudicando um pouco o trabalho. Em alguns casos a gente corrige, mas em outros a gente acaba prejudicando a textura do trabalho, a textura da madeira, e aí não fica a mesma coisa como se a gente tivesse chegado nesse tom aos poucos, ó, tá vendo? Alguns pontinhos eles vão ficando mais marcados mesmo, porque é aquela questão da fibra que eu comentei anteriormente. Mas aí a gente vai escurecendo, ó, e vai chegando ao tom. A graça do pirógrafo é justamente essa. A gente vai trabalhando na madeira, ela vai demonstrando as suas marcas ali, e a gente faz um desenho bonito com contraste, que é o que traz a qualidade, nossa capacidade de gerar um contraste. E o contraste é o que gera volume. O volume é o que gera o realismo, ou que gera um efeito de que existe algo além do que só a madeira, ou só o desenho. Existe uma técnica aplicada ali que vai gerar luz e sombra, que vai gerar planos, né? Então você consegue, através dos tons, fazer alguma coisa aparecer mais pro fundo da imagem, mais à frente, tudo isso utilizando os tons. Então, tudo isso eu vou ensinar em outros vídeos. Comenta aí o que você gostaria de aprender, de ver eu fazendo aqui. Você quer que eu faça algum tipo de animal? Você quer que eu faça algum objeto ou que eu aplique em algum outro tipo de material? Comenta aí que eu faço um vídeo para isso depois e vai ser um prazer aí estar compartilhando com vocês. Então, aqui ó, nós temos tom, meio tom e a luz, certo? Então eu vou fazer essa esfera agora. E aí, no próximo vídeo, eu vou fazer as formas principais e depois vou mostrar alguns desenhos, algumas outras coisas aplicadas na técnica. Então agora eu vou fazer uma esfera, pensando, aproveitando que aqui a gente tem a luz, né, que seria nosso tom mais claro, vou imaginar que a luz vem se projetando para essa esfera, para esse lado aqui. Então eu vou começar com os tons mais claros, e aí vocês vão ver o formato que vai fazer. Ó, com a pressão certa e a temperatura, a gente consegue utilizar até como se fosse um lápis. Tem que ter paciência, obviamente, porque a gente está falando de calor, a gente está falando de queima de madeira, então a gente tem que ter uma certa atenção para não estragar. Mas eu vou começando aqui fazendo o tomzinho mais claro. Uma dica importante é, quando a gente está trabalhando com calor, então, quanto mais tempo a gente colocar, mais calor ele vai incidir na madeira, consequentemente vai queimar mais, vai ficar mais escuro. Então se eu faço movimentos lentos, ele deixa mais escuro. Se eu faço movimentos rápidos, ele tende a deixar mais claro. Mas tudo vai de acordo com a pressão e o local que você está colocando ali a ponta do pirógrafo. Aqui eu já vou fazer um tomzinho claro, ó.
Tá vendo? Que já é um tomzinho ainda mais claro que esse. Então seria a transição entre esse tom e a luz, que é o próprio papel. Então eu só quero essa leve clareada, porque a luz está vindo daqui e eu quero gerar um volume disso como se fosse uma esfera. Então aqui eu vou começar a chegar nesse meio tom aqui, mais ou menos. Aqui eu tô passando bem rápido, que é só para ir tirando um pouco da resina que tem na superfície da madeira. Tá vendo? Aqui com um leve tomzinho a gente já começa a ver um volume. Aqui deixa de ser um círculo chapado para ser uma esfera realmente. Aqui nessa parte de baixo ela é uma camada. Eu vou botar aí na tela para vocês verem. Ela é uma camada mais clara, mas que não chega a ser uma luz. Ela é uma luz refletida, mas ela é num tom de sombra. Por quê? Porque ela é uma luz que está refletindo de outros objetos que estão ao redor, e aí ela dá um efeito um pouco mais claro do que a sombra maior que eu estou fazendo agora. Eu deixo ela para fazer depois, justamente porque eu vou precisar gerar um meio tom ali, entre a sombra e a luz. E aí eu deixo só a marcação ali feita. Ó, nessa parte ela ficou mais marcada, por quê? Porque eu aumentei a temperatura do pirógrafo a mais do que deveria. Então ela deu uma queimadinha extra, mas ainda tá num tom que eu consigo ajustar aqui no tom. Como eu não cheguei aqui no tom mais escuro, esse aqui, ó, eu ainda consigo trabalhar bem essa sombra. Ó, tá vendo? Aqui eu fui fazendo tracinhos, risquinhos, ficou uma textura. Agora se eu tivesse feito tudo assim, ó, fica uma textura muito melhor para uma esfera. Eu consigo trazer um efeito mais liso, né, pra forma. Mas é madeira, gente, então não tem problema disso também não. Agora sim, eu venho trazendo o tom mais escuro. Agora que eu já tô chegando na forma que eu quero. Então, ó, aqui, percebe que a gente tem nossa sombra, nós temos os meio tons, e aqui onde eu não passei, onde a madeira não foi queimada, nós temos a luz. Então a gente consegue, com as sombras, iluminar a luz, entendeu? A gente gera um contraste entre claro e escuro. Claro, eu poderia melhorar muito mais ainda esse desenho aqui, com as formas e tudo mais, mas aqui é mais para vocês entenderem a base. Eu vou fazer aqui uma sombra agora, mas vai dar para entender. No final eu vou passar lixa aqui pra gente entender aquele princípio que eu falei de como poder corrigir. O MDF, ele traz essa dificuldade mesmo por conta da resina dele, que vai... Ela dificulta, você passa e parece que não tá queimando, aí na segunda vez ele marca demais, mas com cuidado a gente vai chegando no resultado. Na calma, na paciência, a gente vai como se estivesse tingindo mesmo a madeira. Primeiro, do clarinho, é o ideal a se fazer, né? Eu quis acelerar muito, então acabou ficando uma coisa mais bruta. Mas o ideal é que a gente comece assim, ó, com mais delicadeza, chegando num tom mais claro, e depois, quando a gente tiver com esse tom mais claro, homogêneo, a gente vem escurecendo, fazendo a transição. E aí eu venho escurecendo, fazendo essa transição. Do escuro pro claro, eu vou fazer um meio tom aqui no meio, para dar esse degradê. Ó, em alguns momentos, quando eu tô com dificuldade e tá marcando em alguns pontos por conta da fibra, eu vou batendo assim, fazendo umas batidinhas, que aí eu vou conseguindo tingir esses pontinhos mais claros, ó, que não estavam tingindo. E aí fica uma certa textura, ó, tá vendo, ó, como homogeneizou? Você vai batendo que você vai conseguindo queimar esses pontinhos que estavam com mais dificuldade só passando, né? Então, algumas técnicas que vão auxiliando, ó. Vai dando essa batidinha e raspando assim, ó. Pra homogeneizar, ficar uma coisa mais sutil. Ó, maravilha a nossa textura. Nossa sombra projetada. Que a gente já consegue ter um efeito de que a luz está vindo daqui, batendo, fazendo highlight aqui, fazendo uma sombra e projetando essa sombra para a lateral aqui, no caso da esfera. No caso das outras referências, de outras formas, vai ser o mesmo princípio. Ó, agora eu vou fazer um leve sombreado aqui na borda, como se ela tivesse, para ela não ficar muito dura, sabe, uma borda dura, como se tivesse um contorno. Como é uma sombra, ela se dilui, né? Então é importante fazer essa sutileza, assim, trazer essa sutileza para o desenho. Só pra gente entender, vou finalizar aqui. Ó, tô passando e não tá dando muita diferença, faz um pouquinho mais devagar, para o calor passar mais tempo na região.
Ou, tá marcando demais, vai mais rápido. E assim por diante. Vai sentindo a madeira se conectando com ela, se conectando com o pirógrafo, com o calor, com a luz da sombra. Certo? Aí no final a gente vai fazendo os acabamentos, vendo onde, com muito cuidado, muita sutileza, para não estragar o trabalho, todo o trabalho que a gente fez. Lembra que eu falei, quando a gente erra, tem uma possibilidade? Por exemplo, aqui, essa sombra ela tinha que ser mais fechada aqui. Eu consigo corrigir com uma lixa ou com uma lima. Então eu vou... Tá vendo? Ela dá um efeito mais claro aqui, mas a gente consegue melhorar. Tá vendo? A gente não consegue corrigir 100% muitas vezes pela profundidade do que foi queimado. Mas a gente consegue melhorar um pouco, às vezes um erro ou alguma coisa do tipo. Então, aí depois a gente vem novamente com o pirógrafo, ajustando e acertando ali. Mas essa é uma possibilidade de correção em alguns casos, viu? Mas o ideal é que a gente não precise fazer isso. Então, tomar cuidado sempre. E com calma e paciência aqui, pirógrafo, desenho, arte. É isso. E aí, conforme a gente vai fazendo desenho por desenho, a gente vai ficando mais rápido automaticamente, porque vai dominando a técnica e vai desenvolvendo a nossa própria técnica. Fechou? Então, tá aí nosso desenho, nossa luz, nosso meio tom, nossa sombra. Aqui a gente tem nossa esfera com uma sombra projetada. Aqui nossa correção com a lixa. E aguardem o próximo vídeo, onde eu vou mostrar as formas principais que a gente pode desenhar qualquer coisa se a gente dominar a luz e sombra delas. Então comenta aí o que você achou, sugestões, dúvidas, críticas, e até o próximo vídeo. Tamo junto!